Geralmente, querido, nós achamos que o trabalho, aquele trabalho físico, aquele trabalho que dá calo nas mãos e de suar, né? Em forma de gotas, de sofrimento na ralação, achamos que só esse trabalho é que tem valor, porque teve um custo, teve um esforço. Porém, existe na igreja muitos outros trabalhos que não requer tanto esforço físico, mas o esforço mental. O esforço de você se organizar o seu tempo, de dedicar horas para chegar mais cedo. Então nós temos aqui o exemplo, né? Quem toca o instrumento tem que estudar. É horas treinando, ensaiando, e nem sempre é o suficiente, não é verdade? Requer um tempo. Aqueles que ficam na mesa de som, de vídeo, requer tempo para isso. Durante a semana você tem que passar um som. Assim é o ensino bíblico. A pessoa não abre lá um estudo e simplesmente é uma retórica ali, algo mecânico. A pessoa tem que estudar. Quando o bispo Roberto Macalester, ele falava, até o aviso, né? Você tem que se preparar para dar um aviso. Não é simplesmente falar de despesas. No culto de oração, requer tempo. Eu nunca abro um culto sem antes estar orando, sem antes estar pedindo a Deus, sem antes estar aquietando meu coração. E eu acredito, irmãos, quando eu estou ali segunda-feira e quarta, eu começo a visualizar as vidas que estão sendo tocadas, as pessoas que estão sendo curadas, aquelas que eu não saberei do seu testemunho, mas eu tenho certeza que se o seu coração estiver aberto, Deus vai tocar, curar, libertar e transformar. Você pode dar um glória a Deus? Então, todos os trabalhos, eles são importantes. E às vezes, nós achamos que para fazer valer de verdade, precisamos de um reconhecimento. Tipo, você se dedicou, merece todos os méritos. Não que isso seja de todo ruim, mas esse é um pensamento humanista, ao qual você espera um retorno. E o que a Bíblia fala? O que a Bíblia diz com relação a isso? Qual é a nossa filosofia de vida? É a Bíblia. Você concorda comigo? O seu manual de instrução? A Bíblia. Então, todo trabalho, todo esforço, ele merece sim, ser valorizado, mas precisamos saber o que a Bíblia dizia, e você vai ver lá em Colossenses, capítulo 3, coloca aí na tela para mim, versículo 23 a 24. O fato de você elogiar, valorizar um voluntário, sim, isso é muito importante. Isso, nós precisamos disso, mas isso não pode ser o principal alvo, não pode ser a prioridade. A prioridade tem que ser para quem que você está fazendo. O que diz em Colossenses? Leia comigo. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para quem? Para o Senhor e não para os homens. Agora, transporta isso para a sua vida, para a sua vida secular, lá no seu trabalho. Não trabalhe aborrecido, porque o seu patrão é ruim, pode ser. Uma pessoa que te explora. Pastor, eu trabalho aqui, mas esse lugar é oprimido, mas você é luz, e quando você chega, as trevas têm que sair. Você pode dar um glória a Deus? Você faz a diferença. Lembro de um período da minha vida em que foi o período de maior humilhação para mim. Recém-convertido, eu fui trabalhar com vendas, e já foi difícil. Trabalhar numa loja em pé o tempo inteiro, mas só que tinha a cereja do bolo,
A cereja do bolo, sabe qual era? O mais novo contratado é que limpava a loja toda. Imagina a vergonha que eu ficava naquela loja com aquele pano limpando. E na época, a minha líder de grupo, ela me ensinou esse versículo. E aí eu comecei a recitar esse versículo. Eu não estou limpando isso aqui para o dono, para o gerente. Eu estou fazendo isso aqui por amor ao Senhor. E aí, o refeitório, quem era responsável para limpar? O mais novo contratado era eu. Eu comecei a mudar a aparência do refeitório, tirar aquelas crostas de sujeira, colocar versículos bíblicos. O banheiro eu não limpava somente no final do mês, no final do mês. Banheiro no final do mês, mas tem banheiro que só se limpa no final do mês, infelizmente. Não vou aqui entrar nesse detalhe. Eu não limpava somente uma vez por dia, limpava 2 vezes. Botei ordem na casa. E aí eu comecei a ganhar respeito dos funcionários. E o que isso me trouxe financeiramente para mim? Nada. Mas naquele local, eu ganhei uma vida para o Senhor Jesus. Então, quando você tem esse pensamento, tudo que você fizer, faça de coração, como para o Senhor, e tem outro texto que diz, né? E não para homens, como está aqui, sabemos que receberão do Senhor a recompensa da herança. E aí nós pensamos que a recompensa é algo físico, é algo de recurso, mas nós estamos trabalhando para o reino. Porém é óbvio, meu irmão, aqueles que têm o coração na obra, Deus tem o privilégio de abençoar. Deus tem o privilégio de poder abençoar a sua vida. E aí eu entro já direto no tema, depois desse comentário. Quando o apóstolo Paulo, ele estava fazendo as coisas para Deus, ele se converteu, ele teve uma mudança de vida pessoal, mas a sua vida financeira não teve mudança, pelo contrário, ele ficou pobre em relação ao que ele tinha e teve que trabalhar duro como os demais, mas nem por isso ele deixou de dizer que entre todos os apóstolos, ele falava isso nas suas cartas, que ele era o mais próspero e o que tinha trabalhado mais. Paulo vai fazer 3 viagens. A igreja em Corintos, uma igreja difícil, uma igreja que perdeu o seu rumo da direção de Cristo. Porém, nesta viagem, ele vai passar por constrangimentos. Domingo passado falei do constrangimento que nós temos pessoais, constrangimento ou vergonha. E hoje eu quero falar do constrangimento por amor a Cristo. O que Paulo iria passar agora, as perseguições, as prestações de conta, não era algo, a sua vida financeira, mas porque ele estava mexendo com as coisas do reino de Deus, e por isso as trevas também se levantam. Você sabia disso? Mas você precisa ter essa convicção. Quando você é um servo, uma serva de Deus, você precisa saber que quem se levanta na sua vida é o Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas eu não tenho intimidade, eu tenho as minhas lutas pessoais, mas em qualquer lugar que você for, esse nome Jesus Cristo será conhecido. Quando você chega e declara esse nome de Jesus, os demônios que tomam posse daquele lugar, eles vão dizer a mesma coisa que disse para Jesus: já vieste aqui me importunar? E você vai declarar: este lugar pertence ao Senhor Jesus.
Você pode glorificar a Deus? Essa semana passada, eu estava fazendo um trabalho aqui na igreja. E estava usando um estilete. Alguém aqui sabe o que é estilete? Era aquela faquinha afiada que, se você demole, corta até pensamento. E no finalzinho do trabalho, eu cortei o meu dedo. E eu fiquei justamente, com esse questionamento. De imediato veio esse pensamento: Deus não poderia ter me livrado? Afinal, eu não estou trabalhando na obra do Senhor? E eu me fiz uma outra pergunta: foi livramento? Ou foi imprudência da minha parte? O que vocês acham? Aquele que está sorrindo, aquele que está quieto. Eu estou trabalhando na casa do Senhor, e de repente acontece um acidente. Eu estou fazendo a obra do Senhor. É livramento, não ter sido algo pior, ou foi imprudência? Ou foi os dois? Houve a imprudência, que eu poderia estar com uma luva, mas também houve livramento. Porque aquele corte, eu poderia ter tirado uma parte ali do meu dedo. Então, esses questionamentos também aconteciam na vida de Paulo. O fato de nós passarmos por essas lutas e não termos esse entendimento, diferente desses homens que Deus deixou registrado na Bíblia, são gerações que têm um entendimento diferente. Quando as pessoas passam por algo que vai contra aquilo que ele estava planejando, ao invés de ficar mais fortalecido na fé e dizer, não, eu vou levantar e eu vou vencer, as pessoas hoje se prostram e dizem, eu estou na igreja e parece que os problemas estão aparecendo mais do que quando eu estava no mundo. Lógico que agora você está percebendo, sabe por quê? Porque no mundo você estava morto, mas agora você está em Cristo e você tem vida e os seus olhos estão abertos, aleluia! Então essa percepção não é porque as coisas pioraram, é um exemplo prático. Hoje, a impressão que você tem é que a violência hoje se tornou maior, não é isso? Porque você clica lá, em qualquer lugar você sabe. Há pouco tempo eu estava falando sobre isso e falei para vários irmãos que tinham um aplicativo na sua rua, no seu bairro, para saber dos acidentes, dos assaltos, da morte. Isso é coisa do demônio. A pessoa estava ficando estagnada. Olha, houve um assalto agora, olha aqui. Não sabia nem se era verdade ou não. Então, por ter a informação na mão, a impressão que você tem é que a violência hoje está maior. Mas a Bíblia diz que desde muito tempo o mundo jaz do maligno. A violência, os abusos, as idolatrias já existiam, irmãos. Não se deixe enganar. Paulo agora vai trabalhar junto a essa igreja na primeira viagem, Atos capítulo 18, versículo 1 a 5. Ele começa a preparar ali aquele terreno, aquele local. E qual é a primeira coisa que ele faz? Ele tem prudência. Veja o que está em Atos capítulo 18, versículo 1 ao versículo 5. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para onde? Para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que
todos os judeus fizessem o quê? Saísse de Roma. Então veja, que as perseguições, as lutas, já existiam. Então, o que o apóstolo Paulo fez? Foi vê-los. Continua para mim, por favor. E uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois era um fabricante de quê? Tendas. Não sei se era o mesmo estilo de tenda que nós temos hoje. Provavelmente que não, né? Todos os sábados, eles debatiam na sinagoga e convencia judeus e gregos. Paulo não estava ali só para ganhar dinheiro. Ele estava ali para ter o seu sustento e aproveitava a oportunidade. O seu trabalho, aonde você está, é o lugar onde Deus tem colocado você para ganhar o seu sustento. Você concorda? Mas também é o seu campo missionário. Eu não vou conseguir entrar na empresa, no grupo onde você trabalha, porque as pessoas não me conhecem. Mas se você for um servo, uma serva de Deus, quando você estiver como cabeleireira fazendo o cabelo daquela pessoa, ainda que aquela pessoa não aceite, você saber que você pode orar e dizer: Senhor, que essa vida venha servir a Deus. Se você trabalha como manicure, ao segurar a mão daquela pessoa, está fazendo a unha dela, você pode dizer: Senhor, nos seus pensamentos, que essa mão seja uma mão abençoada, toda sujeira, tudo aquilo que provoca o pecado, que essa pessoa seja liberta. Irmãos, há poder na oração dos justos, há poder na oração daqueles que clamam por Senhor. Você glorifica a Deus, há poder na sua oração. Então Paulo aqui vai usar essa prudência. Ele chega ali para fazer uma visita e não vai dizer para Áquila e para a esposa Priscila: olha, eu sou apóstolo, eu quero o bom do melhor, e eu vou pregar, vocês têm que me sustentar. Não. Ele se manteve, mas ele não estava ali com esse propósito. E a minha pergunta que eu faço para você, querido: qual é o propósito que você tem da sua vida? Sabendo que você está aqui de passagem, e que tudo que você tem, você não vai poder levar. Então o nosso propósito é pregar o reino de Deus. O nosso propósito é pregar dando nosso testemunho, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter. Quantas pessoas têm passado aqui nesse local, e eu tenho tido a oportunidade de poder conversar com aquela pessoa, de poder orientar aquela pessoa, de poder bater uma conversa. Então, qual é o propósito de eu estar aqui? O meu propósito de estar aqui é de pregar o reino de Deus. A segunda visita de Paulo foi provavelmente por carta, né? Está lá em 2 Coríntios, provavelmente Tito, né? Tenha levado, não fica bem claro, em capítulo 1, capítulo 2, fala sobre isso, né? Versículo 1 ao versículo 11, 2 Coríntios capítulo 2, Paulo vai falar desse encontro em tristeza, e parece algo estranho. Como assim? Um servo de Deus vai para esse encontro em tristeza. Vai dizer assim no versículo 1: pois se os entristeço, que me alegra, senão vocês que tenham entristecido. Estão aí com a sua Bíblia? Você pode abrir, você estava esperando na tela, não é isso? Versículo 2: escrevi como escrevi, para quê? Quando eu for, não seja entristecido por vocês, que deveriam alegrar-me. Estava confiante em todos vocês,
todos vocês compartilham da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubesse como e profundo o meu amor por vocês. Se alguém tem causado tristeza, não tem causado apenas para mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele e não sejam dominados por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Paulo aqui estava se referindo aos inimigos da causa do reino de Deus. E aí ele continua dizendo: eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados. Isso é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Paulo começa a descrever, nesta carta, a sua tristeza. E a primeira tristeza que Paulo vai estar falando, está no versículo 10 e 18, pelas perseguições. A mesma perseguição que Áquila e Priscila tiveram que sair do seu país. As perseguições que pessoas do nada não gostam de você, e você acha que é pessoal, e você leva aquilo para o coração e esquece que a sua luta não é contra aquela pessoa, e você, ao invés de tratá-la de modo diferente por ser cristão, o nosso tratamento passa a ser igual. Só que nós somos servos e servas do Senhor. Então ele vai estar falando: se vocês perdoam, eu muito mais. Por que ele fala eu muito mais? Porque a ofensa estava sendo relacionada ao apóstolo Paulo. E qual era o motivo dessas perseguições? Qual era o propósito? Era de abater a vida de Paulo. Porque Paulo estava entrando em um lugar completamente dominado por entidade, potestade, onde muitos cristãos ali, já no 1 Coríntios capítulo 1, já havia facções, um dizendo que era de Paulo, outro dizendo que é apóstolo, de Apolo, e ele ainda chega a dizer: ainda bem que eu só batizei fulano e cicrano, porque eu jamais batizaria pessoas que não são servos e servas de Deus. Irmãos, hoje está faltando homens e mulheres com essa firmeza de caráter. E através da palavra, através do nosso esforço aqui contínuo, é para que você possa ter esse mesmo caráter, o caráter de Cristo. Pessoas que digam sim, sim ou não, não. Tem um momento que esse povo começa a duvidar do apóstolo Paulo, e ele vai dizer, no 2 Coríntios capítulo 1, ele vai dizer assim: Silvano e Timóteo, será que eles foram pesados para vocês? Será que eles ensinaram coisas além daquilo que eu já ensino? Lógico que não. E a nossa palavra é sim, sim, ou não, não. Não existe meio termo, um sim, que na verdade está camuflado, mas é um não. A palavra de Deus é clara, é transparente, é direta, para trazer paz ao seu coração.
A palavra de Deus, ela não precisa de adjetivos. Ela não precisa de trazer grupos de fora para incrementar a igreja, para dar uma pitada, um toque a mais. Não precisa, porque a palavra do Senhor é viva. Quando você vive a mensagem do reino, por onde você chega, você transmite vida. Mas também as forças se levantarão contra para impedir. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, a sua tristeza, primeiramente, era por perseguições que aconteciam. Está no versículo 10 ao versículo 12 a 13 que fala sobre isso. E o que essas pessoas estavam dizendo a respeito dele? E a tristeza que o apóstolo Paulo estava tendo, era aqui no versículo 21, a sua tristeza de alma. Veja aí, 2 Coríntios 12, versículo 21. Receio que, ao visitá-lo, outra vez, está falando da segunda vez, ou terceira aqui no caso, né? Ele está escrevendo, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente, e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticam. Apesar dele ter pregado, apesar dele ter ensinado, as pessoas estavam tomando a decisão do seu coração. Presta atenção, querido. Todas as vezes que você sentar nesse lugar ou assistir aí da sua casa, haverá uma luta dentro do seu coração entre os seus desejos naturais e entre os valores espirituais que Deus quer colocar no seu coração. E geralmente nós começamos, não é desse jeito. O pastor está exagerando. O pastor pegou pesado. Está difícil. Não. É porque dentro de você está acontecendo uma luta. E essa luta, ela é boa. Porque isso significa que a palavra de Deus está te incomodando. Está mexendo no seu coração. Mas uma vez que você abre as portas e se humilha e se curva diante do Senhor, Deus te dará a vitória. Pode acreditar nisso. Pode ter essa certeza. E a perseguição que o apóstolo Paulo estava passando era que os inimigos dele, os perseguidores, disseram assim: tudo bem, apóstolo, de fato, você trabalha, você não tem sido peso para ninguém aqui, mas e essas ofertas que vocês tiraram para os santos, para as outras igrejas? Será que de fato vai para o bolso dessas pessoas? Essa era a tristeza do apóstolo Paulo. Ele estava se referindo a duas tristezas. Uma daqueles que o acusavam de coisas que ele não tinha feito, e outra daqueles que ele tinha ensinado, mas que queriam viver no pecado. Olhando para a nossa vida, querido, será que temos sido aprovados ou reprovados pelo Senhor? Há alegria no seu coração ou há tristeza no seu coração? A palavra de Deus continua fazendo mudança na sua vida? Ou você acha que precisa de algo mais? É esse encontro que você precisa, querido. Não se deixe enganar. Não é pela cor da igreja, não é pela condição se tem um ar ou não, não é se a igreja é pequena ou se a igreja é grande.
A questão está no seu coração. Quando você quer buscar a Deus, não há desculpa que resista. Aleluia! E você vai dizer: hoje, como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, pai, eu não quero ir para a igreja. Tá bom, filho, mas enquanto você for dependente de mim, você vai. Ah, é chato, não tem problema não. Ah, você vai, faça a sua parte. Lembro de um homem que depois de grande, já adulto, ele falou assim: sabe por quê? Eu não vou à igreja? Porque meu pai insistia, me levava força. Eu falei: isso foi ruim? Ele disse: foi muito ruim. Mas e hoje, aonde você está? Ah, hoje eu estou na igreja. Isso foi muito ruim? Ele falou: não, pastor, de fato foi bom, mas na época foi muito ruim. Irmãos, hoje, parece que os valores estão invertidos. Parece, não estão. Ah, filho, você não quer ir? Não. Tadinho, eu vou ficar aqui com você. Paulo se coloca aqui numa posição de pai. Paulo se coloca aqui numa posição de autoridade. Ele não se omite. E aí, ele não há omissão da parte dele. E aí em 2 Coríntios, capítulo 13, veja a posição que o apóstolo Paulo vai tomar. O que eu quero mostrar para vocês com esse texto? 2 Coríntios, capítulo 13. O que eu quero mostrar para você com assim esse texto? O fato de você servir a Deus não quer dizer que vai ter moleza, que vai ter facilidade. Mas as coisas que nós conquistamos na nossa vida, querido, com maior esforço, são as coisas que nós mais valorizamos. Você sabia disso? Porque você sabe o preço. Eu olho aqui e fico vendo quantas vidas que estão aqui hoje, que foi muito trabalho de oração. Talvez você está chegando aqui hoje pela primeira vez. Pastor, eu não sou trabalho de oração. A Bíblia diz que a gente tem que orar para que Ele envie os trabalhadores. Então, se você veio aqui hoje, quantos trabalhos, quantas lutas vocês passaram, e quantas vezes tivemos que orar. E aí você olha e vê a sua vida transformada. Ontem eu estava no aniversário da Duda, Maria Eduarda, a filha da Dayana e do Ciro, e me passou um filme na cabeça. Eu vi aquela mulher chegar e ali aceitar Cristo. Eu vi o momento em que Deus começou a ajeitar a sua vida conjugal. Eu acompanhei, todas as segundas-feiras ela estava lá naquele culto. Eu acompanhei o momento da gestação dela, toda segunda-feira: pastor, ora por mim. Quando ela teve aquele bebê, um bebê gigante, Duda sempre foi gigante. Eu pensei que no primeiro mês, até o terceiro mês, não ia vê-la. Acho que na segunda, na terceira semana, ela não tinha recurso de passagem de ônibus. Ela saía do final aqui do Joque, ali perto do mercado do Zico, com um carrinho, e ia até a igreja do Alcântara para o culto de oração. Eu vi o que Deus fez na vida do esposo dela. E depois de 15 anos, eu posso testemunhar que a decisão dessa família foi a mesma de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tiveram facilidade? Não. Muitas lutas. Momentos de escassez.
mas também tem experimentado a prosperidade, tem experimentado a boa mão do Senhor. Então, irmãos, quando você vê essas lutas, não é para você se desanimar. Quando você passar por essa dificuldade, eu estou fazendo a obra, e como pode ter acontecido isso comigo? Esse é o pensamento nosso, entranhado ainda pela essa filosofia humanista. Porque se eu estou fazendo, eu tenho que receber algo de bom. Nem sempre será assim. Mas uma coisa você precisa ter em mente: para quem que eu estou servindo? Se é para o Senhor, quer seja momentos difíceis ou momentos bons, eu vou continuar servindo ao meu Deus. Aleluia! Quando você consegue imprimir isso no coração, você consegue entender. Um homem que realiza milagres, e as pessoas, ao mesmo tempo que começam a elogiá-lo, de repente se revolta com ele, porque ele não quer receber aquele louvor, daqueles milagres, levam ele para fora da cidade, apedrejam, ele é dado como morto. Nos dias de hoje, seria assim: em que eu estou pecando? O que eu fiz para Deus? Aonde que eu errei? Esse não é o nosso pensamento atual? Mas você não vê um comentário do apóstolo Paulo. Ele se levanta, e se levanta com mais força ainda, e se levanta daquele lugar, machucado, com seus olhos possivelmente inchado, a cabeça, perna. Ele não fala: está vendo o que eu passei? Por causa de Cristo. Não há nenhum comentário. Ele continua olhando para o alvo e ganhando vida, e depois volta para aquele lugar, porque ele sabe a mesma coisa que Jó experimentou: eu sei que o meu Redentor vive. Quando você tem essa convicção, irmãos, ainda que venham as lutas, ainda que venham as dificuldades, você não se abate. Sabe por quê? Porque a mensagem do reino não é uma mensagem triunfalista. É algo real. Eu posso olhar nessa noite, tranquilo, para cada um, e dizer: confie em Deus. Deus tem poder para mudar a sua vida. Deus tem poder para te curar. Deus tem poder para ouvir as suas orações. Mas o que você precisa? Você precisa estar aberto para passar por esses constrangimentos. Essa é a prova. É a prova que a igreja de Corintos, em Corintos, foram reprovados. Paulo indignou? Paulo deixou para trás? Não. Ele continuou insistindo. E muitos ali foram salvos. Eu digo para você nessa noite, querido, nem sempre você vai ter essa força que o apóstolo Paulo teve. E algumas vezes você vai querer desistir. Mas Deus vai levantar pessoas para dizer: vamos lá. Oh, aleluia, eu sou testemunha disso. Deus, por quê? Há coisas que você não vai ter resposta. E você não vai entender naquele momento. Mas pelo menos diga: eu sei que o meu Redentor vive. Quando você tem essa convicção, você vai continuar, independente das situações, olhando para o alvo. E cada vez que vier as lutas, você não vai ficar fraco.
O apóstolo Paulo diz nas cartas: quando eu estou fraco, é aí que eu estou mais forte. Nos momentos das minhas lutas, como que eu posso estar mais forte? É porque eu estou na dependência do Senhor. Vamos estar de pé? Em 2 Coríntios 13, versículo 5, Paulo não vai deixar passar isso em branco, dizendo: eu não quero criar problemas. Ele vai dizer: examine-se, para ver se vocês estão na fé. Quando você começa a se deslumbrar com o mundo, quantas vezes dessa minha caminhada eu deixei de ir ao culto para assistir a Ayrton Senna. Brasil! O Ayrton Senna morreu, foi embora. Não ressuscitou. Foi uma escolha errada. Mas Deus continuou do meu lado, dizendo: Emilson, eu te fortaleço. Quantas vezes eu tive o futebol como ídolo do meu coração. Foi difícil para arrancá-lo, mas eu precisei torcer um joelho para parar de jogar futebol. E com isso, muitas outras atividades foram paradas. Não que Deus é contra o futebol ou você praticar o esporte. A questão é o ídolo no seu coração. Eu hoje pratico ciclismo. Eu conheço muitos crentes que aos domingos é o dia mais forte de praticar esse esporte. Eles abrem mão de estar numa mesa de som, de estar tocando. Beto sabe disso, que também pratica esse esporte, para ter esse momento. A questão não é a prática do esporte, é que aquilo passa a ser um ídolo, uma idolatria, e aí passa a ser prioridade. Paulo está dizendo para que examine para ver se vocês estão na fé. Eu trago esse questionamento para você, querida. A igreja, a nossa doutrina, nós não apontamos o pecado de ninguém, mas fazemos as pessoas pensarem. Se você coloca qualquer outra coisa, seja o seu filho, seja o seu esposo, a sua esposa, em primeiro lugar na sua vida. Ah, se esse homem morrer, não sei o que vai ser da minha vida. Você vai casar de novo, para de bobeira. É só questão de tempo. Ah, quando meu filho crescer, minha filha, não sei o que vai ser. Você vai ficar sem ele ou sem ela, é certo? Então, aproveite agora. Mas se você não colocá-la como centro da sua vida, ele ou ela, ou qualquer outra coisa, e colocar o Senhor, você terá tudo isso que você ama tanto, sempre ao seu redor. Porque Deus estará guardando e protegendo, porque você priorizou o reino de Deus em primeiro lugar. Prioriza, querido. Diz aí no versículo 5 de 2 Coríntios capítulo 13: examine-se para ver se vocês estão na fé. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Provém a vocês mesmos, e não eu.
não percebendo que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Feche os seus olhos. Pai, nesse exato momento, quantas vezes o Senhor permite passar por esses constrangimentos e que nós estamos sendo testados pelo Senhor. E esses constrangimentos não é algo pessoal, é porque você é um servo, é porque você é uma serva de Deus. Mas em meio a essas lutas, você poderá ser aprovado ou reprovada. Eu não tenho tempo. A professora me deu esse grande ensinamento. Emilson, o tempo quem faz somos nós, quando nós priorizamos. Coloque o reino em primeiro lugar. Paulo teve calúnias, teve defamações, teve decepções de trabalho que ele lutou bastante. Quantas pessoas, querido, que eu investi tempo na minha vida e hoje estão no mundo. Vou parar de continuar servindo a Deus e evangelizando? Não. Eu olho para a quantidade daqueles que ouviram a mensagem e continuam firmes na fé. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você, igreja, pode dar um forte glória a Deus nessa noite? Você pode dizer obrigado, Jesus? O olhar do apóstolo Paulo não era para as coisas negativas, mas você precisa examinar como está a sua fé. Que a boa mão do Senhor continue sobre a sua vida, te fortalecendo e ajudando para que você faça as escolhas certas. Que você largue de tudo aquilo que ainda atrai. E existirão coisas que Deus vai te pedir, não porque é pecado, querido, mas porque você botou aquilo como centro da sua vida e passou a ser uma idolatria. E uma vez você entregando nas mãos de Deus, Deus vai liberando a sua vida aos poucos, para que aquilo faça parte de lazer da sua vida, não como centro da sua vida. Pai, eu coloco nas tuas mãos aqueles que ainda estão apegados às coisas do mundo, apaixonados, seduzidos. Que Deus possa abrir os seus olhos e fortalecer a sua fé. Eu faço essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Sim, Senhor, nós precisamos de um coração igual ao teu.
Se tu olhares, Senhor, para dentro de nós, tu verás que precisamos de mudança. Trabalha, Senhor, em nossos corações, que possamos em todo tempo perseguir o alvo, e o alvo é o Senhor. Dá-nos entendimento, que o Teu Espírito Santo esteja nos direcionando, nos guiando, nos mostrando o alvo, nos direcionando às escolhas corretas, que possamos ter entendimento à luz da Bíblia. Ó Senhor, queremos ter corações ensináveis, amém? Vamos cantar novamente esse cântico, vamos declarar isso. Senhor, se tu olhares para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformada. Aleluia, aleluia. Cante isso, cante, declare isso com todo o teu entendimento, com o seu coração, com a sua mente. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Sim, Senhor, nós te pedimos, dá-nos um coração igual ao teu. Obrigada, Senhor, por essa noite, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos na tua casa e juntos louvarmos o teu nome e ouvirmos, ó Deus, a tua voz. Trabalha, ó Deus, em nós durante toda essa semana e que possamos, ó Deus, praticar as tuas verdades, andar nos teus caminhos e não nos desviarmos dele. Te agradecemos por tudo. Guarda, ó Deus, a tua igreja no retorno aos seus lares. Que o Senhor esteja acompanhando e direcionando cada um.
Nós te damos graças por tudo, te louvamos em nome de Jesus. Você também que está em casa, que você permaneça com o Senhor, guardando o seu coração, que o Senhor esteja contigo, guardando você e sua casa. Uma boa semana.